Olá, seja bem-vindo. No livro Há Flores no Caminho, a autora espiritual, através do médium Divaldo Pereira Franco, comenta fatos do tempo de Jesus, comparando-os com a atualidade e ressaltando o Evangelho como um guia seguro para equacionar as necessidades humanas. Já na introdução da obra, Dona Amélia Rodrigues diz: a boa nova de Jesus, neste momento grave, é a segura diretriz, a solução para todos os problemas do instante que se vive. O convite é o mesmo que ontem ele nos fez, e agora nos chega sob ótica nova, profunda, compatível com a época em que nos encontramos. Comentando acontecimentos daquele tempo em que ele esteve na Terra, colocamos problemas da atualidade em versão evangélica, de modo a facultar enfoques modernos próprios para as necessidades vigentes. Não tem sabor de novidade, nem poderiam possuí-lo. A palavra de Jesus é sempre atual, com o mesmo tom de libertação, sem margem de interpretação dúbia. No capítulo 10, que é objeto do nosso estudo de hoje, Jesus ensina à beira do mar da Galileia que a paciência é uma bênção divina que resolve conflitos e aclara incompreensões. Jesus exemplifica que a paciência supera a agressão e a amargura, conduzindo à paz, mesmo diante da traição e da cruz. No mundo imediatista em que vivemos, a paciência é essencial para a saúde mental. Mas como podemos praticá-la em nossas vidas? A paciência é uma virtude pouco valorizada hoje em dia. Vivemos em um ritmo frenético, com informações e exigências constantes que nos forçam a agir rapidamente. E isso tem nos levado a focar apenas em resultados imediatos na vida pessoal, acadêmica e profissional, tornando-nos escravos da urgência. Ignorar a importância da espera nos torna mais vulneráveis. Caminhamos no sentido de que podemos manter controle sobre tudo, quando, na verdade, não detemos controle sobre nada. Quem sabe esperar de forma inteligente está mais propenso a colher resultados mais satisfatórios. É com o passar do tempo e com as experiências vividas que mais aprendemos a bem viver. Antes de tudo, vamos fazer aqui uma ressalva. Paciência não é lerdeza, não é passividade, não é omissão ou aceitação passiva do inaceitável. Paciência é uma escolha estratégica e inteligente e ativa de manter a calma e a boa atitude enquanto se trabalha para alcançar objetivos ou superar dificuldades. A paciência é uma atitude ativa e uma luta amadurecida, não uma resignação acomodada que transforma lutas em triunfo, permitindo que o amor prevaleça. A paciência e a ansiedade operam em polos opostos.
A ansiedade é uma antecipação acelerada do futuro. Já nos explicam os psicólogos modernos. Muitas vezes, essa antecipação acelerada do futuro vem com medo. Enquanto a paciência é a regulação emocional para suportar o tempo de espera, é uma aceitação do tempo das coisas, é o reconhecimento que nem tudo pode ser acelerado. A lição destacada na narrativa evangélica traz que o Rabi, com paciência, enfrentou a dor e a solidão, tornando-se o herói invencível, nas palavras de Amélia Rodrigues, que confia no tempo e na eternidade. O texto sugere que, com paciência, os problemas se resolvem e o sofrimento se transfere, trazendo a paz como benefício próprio. Para podermos fazer a leitura de alguns excertos desta narrativa do capítulo 10, antes, por curiosidade, eu fui buscar um pouco sobre a história do apóstolo com quem Jesus está dialogando às margens do Mar da Galileia naquela noite. E foi com o apóstolo André. O Evangelho de João diz que André foi um dos 2 primeiros discípulos a seguir Jesus. Após ouvir João Batista falar que Jesus era o Cordeiro de Deus. Muito curioso e muito interessado, André foi atrás de Jesus e passou o dia com ele. Depois, foi ele quem contou ao seu irmão Pedro, que também era pescador, sobre o Messias e o levou até Jesus. O apóstolo André morreu como mártir por crucificação, por volta do ano 60 depois de Cristo, na cidade de Patras, na Grécia. Segundo a tradição cristã, ele foi amarrado, ele não foi pregado, a uma cruz em formato de X, conhecida como a Cruz de Santo André, onde continuou pregando por 2 dias antes de falecer. André sofreu essa crucificação porque converteu muitos moradores em Patras, incluindo a esposa do governador romano Egeu, que ordenou a sua prisão e execução. O X da cruz, chamada cruz decussada, foi um pedido do próprio André. Ele pediu para ser crucificado em um formato diferente da cruz de Jesus, que tinha um formato de letra T. E por que ele fez isso? Por não se considerar digno de morrer da mesma forma que o Mestre. Em vez de pregar as mãos e pés, os romanos amarraram-no à cruz para prolongar a sua agonia. E mesmo amarrado à cruz, ele continuou a pregar e ensinar o Evangelho aos que passavam pelo local em que ele estava. O martírio de André é um dos relatos mais famosos do martírio dos apóstolos. E ele é considerado, na modernidade, como um padroeiro da Rússia, da Escócia
e na Grécia. Conhecido um pouco deste apóstolo, vamos então trazer aqui alguns trechos da lição da paciência, narrada de forma poética pelo espírito Amélia Rodrigues. Fala ela: a noite estava coalhada de astros. O plenilúnio fazia-se acompanhar de suave brisa que perpassava em a natureza, encrespando levemente as ondas do mar gentil da Galileia. Como de hábito, o rabi assentou-se defronte do mar e, perdendo-se na contemplação da tela viva, abstraiu-se do ambiente pelo milagre da meditação profunda. Os discípulos acercaram-se, tocados pelo magnetismo do Senhor, e à sua volta deixaram-se inebriar pela dulce harmonia que dele se irradiava. Já se iniciavam as primeiras dificuldades no ministério da Boa Nova. As primeiras cartas vivas que se faziam endereçadas às criaturas sofriam a agressão da pusilanimidade e do preconceito. A violência e o despeito armavam os corações, gerando dificuldades e produzindo receios. Do entusiasmo inicial, os companheiros desarmados para as lutas mais árduas começaram a denunciar cansaço e a somar aflições. Feridos nos interesses imediatistas e combatidos nas paixões inferiores, os comensais da inércia e da exploração expelem a vasa pestífera da animosidade gratuita, que disfarçam sob os vernizes da sociabilidade e da aparência. Facilmente mudam o comportamento quando estão em jogo as intrincadas ilusões da posse e do destaque humano, a que se agarram com avidez e desesperação. Sem crença na sobrevivência da alma, fruem até a exaustão os valores alucinantes da fantasia, receosos de que o túmulo tudo devore e aniquile. Por isso, insurgiam-se contra a mensagem libertadora. Ante a impossibilidade de investirem contra a mensagem, insurgiam-se depredadores contra os mensageiros. Tendo em vista a situação, André, utilizando-se de um momento próprio em que o mestre pareceu retornar das regiões excelsas, expôs inquieto a razão das suas expectativas. Mestre, arguiu com gentileza, como proceder com aqueles que erguem apodos injustos e calúnias contra nós, somente porque nos desejam afastar do campo a que se atribuem propriedade? Com paciência, André, redarguiu o divino companheiro. A paciência demonstra a nobreza dos nossos sentimentos e testemunha a elevação dos nossos propósitos. Se eles se levantam a agredir-nos, volveu o amigo, sinceramente magoado, e movimentam recursos para impedir-nos o trabalho correto. Pacientemente, insistiu o generoso guia. A paciência consegue demover dos propósitos inferiores aqueles que nos examinam através das lentes escuras do óculos da má vontade. No entanto, volveu o discípulo, revelando na voz os sintomas da emoção. Como suportar a ironia e o descaso daqueles cujas falhas conhecemos, mas se atrevem a ferir-nos com cinismo indisfarçável?
persistindo na paciência, contrapôs Jesus, otimista. A paciência é efeito natural do respeito que nos devemos uns aos outros, compreendendo que aqueles que não concordam conosco têm o direito de ajuizar-nos conforme a sua capacidade, e não mediante os propósitos que abraçamos. O reino dos céus começa no imo de cada coração. As claridades que aí acendemos não visam a iluminar senão aqueles que as carregam edificados pela esperança. Quanto mais se lhe ampliam as dimensões do esclarecimento libertador, melhor compreendem os limites e a estreiteza dos que ainda vagueiam na ignorância. Não estamos no mundo para mutilar, nem para afligir. Elegemos o ministério para amar e servir, mediante cuja programação lograremos, com paciência, modificar-nos a fim de melhorarmos a visão e o entendimento dos outros. Por mais alguém se apresse, rogando a semente resposta da plântula, somente através do tempo e da paciência, contemplará o pequeno vegetal a enriquecer-se de força a caminho da produção. A paciência é a lenificadora do sofrimento, irmã da esperança e companheira ideal da fé. Relanceando o olhar pelo semblante cansado dos discípulos atentos e desejando fixar indelevelmente nos seus corações e mentes a lição da paciência, arrematou: o homem, convidado à gleba áspera do serviço, que se não propõe a ajoelhar o solo adusto, removendo os pedregulhos, adubando a aridez e irrigando o chão duro, jamais terá garantida a felicidade da ensementação. Aqui insiste na lavoura, ali persevera na manutenção das mudas, mais adiante revitaliza a terra. Se esta vai vencida por catástrofes e pragas, repete a experiência até que a vida responda em flores de primavera e dádivas de alegria, o sacrifício e a paciência da espera. A colheita, porém, propicia tal júbilo, que todas as expectativas e ansiedades, sob a bênção da paciência, parece haver-se constituído em verdadeira lição de felicidade. Quando se calou, os companheiros, tocados pelo seu verbo lúcido, entreolharam-se em silêncio e compreenderam que, se o amor é a base da vida, a paciência constitui uma das mais belas das suas expressões a enflorescer os corações. Bem, vamos concluir aqui o nosso pensamento de estudo. Esse capítulo convida à reflexão sobre a confiança no tempo e na providência divina, utilizando o exemplo de Jesus para suportar as provas da vida com serenidade. Deixar a passividade é tomar atitude positiva, é fazer, é agir, é abençoar. Contrário de só querer ser abençoado. Deixar a passividade é buscar uma forma de ser canal do divino no mover sobre a terra, independente de suas limitações. Viver um evangelho autêntico
exige uma atitude sem passividade. Exige uma atitude com amorosidade. Não há alternativa. Se não começar hoje e agora, Jesus é a porta da redenção e a via libertadora. Há uma frase de Francisco Cândido Xavier: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. E essa verdade ecoa quando somos atingidos por palavras injustas, por críticas que não pedimos, por julgamentos que não merecemos. Paciência não é ser passivo. Paciência é sabedoria em ação. É saber por que falar, quando falar, como falar e como encontrar a forma adequada de transformar, de modificar uma situação difícil sem criar mais sofrimento naquele instante da dor. Nunca a humanidade necessitou tanto de Jesus como nestes tormentosos dias em que vivemos. Já nos falam tantos benfeitores da espiritualidade. Por isso, agradecemos, Senhor Jesus, por tanto amor e por nos ensinar sempre que não estamos no mundo para mutilar nem para afligir. Agradeço aos benfeitores espirituais e aos amigos da Associação Espírita Mestre de Amor por mais esta bendita oportunidade de crescimento espiritual. Agradeço a você que nos visitou virtualmente neste canal. Muita paz, muita coragem, muito entendimento a respeito do que é esperar e ter fé. Nosso abraço, até uma outra oportunidade. Obrigada.